E eu vou dizer o seguinte: quando o Vitória ganhou o quinto jogo, eu tuitei dizendo que o Vitória subiria. Tá? Que aquilo ali já era uma sequência que, com exceção daquele Náutico, né, que ganhou as partidas, foi perdendo força, só algo completamente fora da curva tiraria o Vitória, depois daquela largada de 15 pontos, dos trilhos do acesso. Até pelo ganho de moral, barradão lotado, virada de página, toda a questão anímica, né, moral que o Vitória teve com aquela largada. O campeonato veio, as oscilações foram mínimas. Eu acho que o Vitória deixou o G4 num único e curto período. Tá? Ele volta justamente quando vence, acho que Sport e Mirassol. A gente pode até olhar de novo no Power BI para confirmar essas informações. Mas, enfim, nessa campanha toda de 32 jogos, o Vitória teve um curto período de oscilação. E agora rompe a barreira dos 61 pontos. Então, Minhoca, se aquela minha tuitada de que o Vitória com 5 rodadas já tinha meio que preenchido uma vaga, agora, depois de 31 rodadas, já dentro da reta final da casa dos 60 pontos, a gente pode dizer que o Vitória está com acesso mais do que encaminhado, né? Tá praticamente ali com a mão e meia, né? Uma mão e a outra mão praticamente já apoiando ali para conquistar essa vaga. Mesmo você tendo falado isso com 5 rodadas, eu entendi sua lógica, foi seu palpite naquele contexto. Acho que era muito também olhando pelo o contexto de dificilmente a gente viria equipes terem uma sequência tão boa como o Vitória teve logo de cara. Só que se tornou até habitual, principalmente ali no começo do campeonato, né? A gente viu, por exemplo, o Novo Horizontino emendar 7 vitórias, Juventude emendar 5 vitórias. E o Vitória, mesmo que você possa, e a gente falou aqui algumas vezes. E todos eles seguem na briga, né, Minhoca? Não por acaso. Novo Horizontino e Juventude É. estão aí 100% inseridos. Só que eu acho que a grande diferença do Vitória para as outras equipes, Fred, é assim: você pode até dizer que a Série B muitas vezes ela tem percalços, as equipes passam por momentos de instabilidade. Você não olha uma equipe da Série B e diz assim, essa equipe aqui sobra tranquilo, como foi o Cruzeiro do ano passado, como foi outras equipes em outras edições. O Vitória, ele nunca tem um momento de complicação no campeonato, né? Eu lembro quando eu citei aqui, acho que era o começo do retorno. Você fez a seguinte pergunta no raio-x: qual é o grande diferencial de Vitória e Sport? Que naquele momento o Sport nem vivia os problemas que tá vivendo hoje, por exemplo. E eu falei, a sinergia de torcida e time dentro de campo, os dois têm muito bem. Só que o Vitória tinha um diferencial a mais perante ao Sport. Porque a torcida ela já comprou a ideia do time, seja jogando bem, seja jogando mal, seja tendo dificuldade, seja sendo pressionado, como foi o jogo contra o Ceará, por exemplo. Então, isso fez com que o time sempre se mostrasse muito empenhado e muitas vezes até tendo elementos importantes, né? Eu acho que foi até caso que citou agora no Twitter, depois dessa vitória, jogadores relevantes, né? Como o gol de Léo Gamalho, para abrir o placar, a partida de Wagner Leonardo, mais uma vez, muito boa, fazendo um gol, o Arcanjo sendo novamente uma peça fundamental. Então, assim, você tem pilares nessa campanha. Dois dos melhores jogadores da Série B hoje são sem sombra de Arcanjo e dúvida. Wagner. Né? O Vitória tem, de fato, o melhor trabalho dessa Série B, mesmo sem ser uma equipe brilhante. E não precisava ser. Quando a gente olha o elenco do Vitória, não tem por que essa equipe ser brilhante. O que essa equipe mais mostrou durante o campeonato em nenhum momento, ele se aprofundou em um problema. Ele teve problemas. Por exemplo, quando toma aquela goleada do CRB, eu não sei se qualquer equipe que está brigando ali na parte de cima conseguiria dar uma resposta de maneira imediata. A equipe vem muito bem e esse fator mando de campo pesa muito forte para o Vitória, principalmente, né, a gente falou, essa reta do Vitória é muito pesada, adversários diretos, mas o Vitória ele se dá ao luxo de poder, para cada duelo que ele vai ter, de jogar pelo empate. A pressão está muito maior do outro lado. Claro que o Vitória vai ter uma tabela complicada, mas todos os adversários, quando vão jogar agora no Barradão, sabem que é complicado. O Vitória está a 8 partidas sem tomar um gol dentro de casa. Isso é um feito que até então só 2 equipes conseguiram. O Corinthians, no ano que o Corinthians disputou, e o Vasco, acho que foi o Vasco do ano passado.
O Vasco, no ano passado, ficou 8 jogos sem tomar gols seguidos dentro de casa. E o Vitória, a terceira equipe na história dos pontos corridos a chegar nesse feito. Então, assim, nesse trabalho que o Condé vem desempenhando, com problemas, com reclamação da torcida, por exemplo, hoje, Mateuzinho já era um jogador mais questionado para saber se continuaria na titularidade, jogou bem, né? Então a equipe conseguiu fazer novamente uma boa partida, conquistar, ultrapassar essa margem dos 60 pontos, o que, e aí a gente não sabe como é que vai acontecer essa reta final para as equipes que também estão brigando por esse acesso, se todo mundo vai conseguir ter esse tipo de resposta, né? Por exemplo, a gente vê o Sport, vai lá, um jogo ruim, um empate, e aí joga fora de casa, não consegue vencer. Você vê o Guarani que estava bem, aí já tropeça de novo. Os perseguidores nessa rodada também já se atrapalharam, como foi o caso do Novo Horizontino. Enfim, o que a gente percebe no Vitória é que o Vitória ele consegue sempre responder de maneira positiva. Ele não consegue ter... Deixa eu até dar uma olhada aqui, que eu acho que foi o pior momento do Vitória na competição. O Vitória chegou a ficar 3 partidas apenas sem vencer. Só quem ficou Alan, próximo disso foi o Juventude. Ficou 3 jogos. Só um ponto. Alan, o Power BI está compartilhado, tá? E está atualizado. Olha aí, Minhoca, para ajudar aí na sua explanação. Tá? É aquele trechinho ali. Esse trechinho aqui, a partir do jogo contra o Tombense, ele vence e depois ele entra na sequência, né, que é derrota para o Criciúma, derrota para o Guarani, aí ganha do Sampaio, depois perde do Juventude, depois perde do Vila Nova. Esse é o recorte, o único recorte de oscilação do Vitória até aqui, né? Esse recorte. Não, eu acho que foi ali, ó. 47, 48, 49, 49, ó. Foi aquela sequência ali, ó. Mas ele ficou 3 jogos sem ganhar. Tá? Não, é. É porque teve ali também, ó. Esse terceiro aqui 15, agora. Entendeu? Teve 15, 15, 15 também ali. É porque foram 2. Eu tô falando assim, o Vitória nunca ficou 4 jogos sem vencer. Quando ele chegou no terceiro jogo, que foi apenas uma vez, que ali, ó, quando ele estava com 47, empatou e perdeu. Entendeu? Essa foi a pior sequência do Vitória sem vencer. Que aí foi no empate ali contra o Atlético Goianiense, né? O empate contra o Mirassol e perde exatamente para o CRB. 6-0, né? 6-0, isso. E ali poderia ser um fator, tipo, no momento chave, com uma tabela pesada que vai ser na reta final, ele já consegue depois emendar 3 vitórias seguidas. Então, assim, o Vitória ele não teve, de fato, nenhum momento de muita instabilidade, como várias equipes tiveram durante o campeonato. Várias equipes tiveram, né? Pessoal de cima e principalmente o pessoal da parte de baixo. E isso fez com que a equipe hoje tenha aí, no mínimo, 2 rodadas de segurança. Acredito que com mais aí 2 vitórias, garanto, talvez até possa ser que menos, até porque vai depender também do jogo de amanhã do Sport, juntamente contra a equipe do Juventude. Mas nesse contexto, a gente já tem quase como já uma certeza de que o Vitória estará na Série A do próximo ano, a não ser que o Vitória simplesmente pare de pontuar até o fim do campeonato ou só some 2 pontos. Então, acredito que a vaga está bem encaminhada para a equipe baiana. Eu tinha falado num desses programas recentes, né, Minhoca, que se o Vitória ganhasse um dos jogos em casa dessa sequência de confrontos que ele vai ter, acho que é Guarani e Juventude, né? Guarani ele sai para pegar o Sampaio, acho que o seguinte é o Juventude, se não me engano. Tá aqui nessa tela, eu posso dizer. Exatamente. Sai para pegar o Sampaio e volta para pegar o Juventude e Vila Nova. Mas eu tinha falado que se ele ganha ou do Guarani ou do Juventude, já dava uma encaminhada muito significativa para o acesso. Só uns 2 empates, uma derrota e um empate nesses jogos é que poderiam colocar qualquer dúvida, né, qualquer interrogação sobre o acesso.